Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas de resumos completo e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. O comandante liga para o detetive lá do lugar onde está a casa de repouso. A gente chama de detetive, mas é a freira, via avô do comandante, para lhe contar as boas novas. Ele sabe o nome do filho, então, da mulher que trabalhava então com a dona Isabel. É Miguel, embora ambos suspeitem que Miguel é o outro, mas não há provas. O comandante então sugere que eles falem sobre o nome de Miguel para Isabel e vejam como ela reage. Visita Isabel e pergunta o que está acontecendo. Helena, enquanto isso, está esperando para ver seu marido. O detetive, a melhor detetive, pergunta sobre Ernesto. Ele está viajando. A detetive pergunta: Ernesto vai sozinho ou com Miguel? Isabel imediatamente fica indignada e diz que aquele filho da classe baixa de servo não iria com seu filho. Em seguida, somos tratados com um verdadeiro flashback sobre o verdadeiro Ernesto, um jovem franzino com uma barba parada, rente, que está então a falar com Miguel, a versão mais jovem do nosso Ernesto, e uma Isabel mais jovem. Ernesto apresenta condolências a Miguel. Ernesto, então, pela perda de sua mãe, para onde ele irá agora. Isabel está pronta para que ele vá embora, mas Miguel Ernesto não sabe o quando, para onde ir e nem conhece ninguém. O real Ernesto então pede a Miguel que Ernesto fique na casa até que ele volte de viagem, e parece que Isabel concorda com relutância. Miguel, por sua vez, terá que descobrir para onde ele está indo até então. Miguel parece triste com essa sugestão. O flash se desvanece e Isabel, então, dos dias atuais, expressa raiva. Por que ele ficou na minha casa? Eu não quero que ele more comigo. Então, a freira parece bem chocada, porque agora caiu a ficha. Existiam duas pessoas, um de confiança e o outro era o patrão. O outro viajou e o outro ficou na casa. Então o outro que ficou na casa, é o falso Ernesto. A freira detetive se reporta ao comandante. Ambos agora podem acreditar que Miguel é o nosso Ernesto louco atual. Como Isabel fica agitada sempre que Miguel é mencionado, eles vão encontrar outra maneira de obter mais informações sobre ele. Domingos, por sua vez, está correndo e se sente muito mal até que desmaia. Claro que Horácio está ali bem pertinho para o ajudá-lo. Domingos está fora de combate, mas Horácio não consegue acordá-lo e grita por socorro. Por sua vez, o comandante Rubles investiga o paradeiro de Margarita entre os antigos vizinhos de Dona Isabel e fica sabendo que essa mulher tinha um filho chamado Miguel. O policial presume que essa criança é um impostor e pede ao novato para descobrir. Por isso, a noviça pergunta a Dona Isabel mais tarde sobre Miguel e ela lembra que ele, depois da morte de Margarida, foi quem ficou com ela para cuidar dela quando seu filho partiu para o Canadá. Mais tarde, a noviça liga para o comandante e conta a ele. Conclui então, talvez, que Miguel tenha tratado mal Dona Isabel e agora ela o confunde com Ernesto, que por isso o trata mal quando a visita. Além disso, garante que investigará tudo sobre o Miguel. Horácio ajudou Domingos a subir no banco e perguntou se ele estava bem. Ele, obviamente, não estava, enquanto lutava para respirar e começou a tossir. Horácio o pôs de pé e o ajudou a andar. Domingos parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite. Horácio esperou então para ouvir sobre Domingos. O médico disse a ele que o açúcar do sangue de Domingos havia caído. Ele os estava estabilizando e ele não teria que passar a noite no hospital. Ele explicou que Domingos era diabético e que teria que cuidar ou acabaria em coma ou morrendo. O médico disse a Domingos que, em termos inequívocos, que ele deveria levar isso a sério e não a sua negação de sua condição. Ele deu-lhe todos os avisos sobre o que poderia acontecer. Disse-lhe que precisava tomar os remédios, seguir a dieta, à risca e fazer exercícios com moderação. Quando seu médico saiu do quarto, Horácio perguntou a Domingos por que ele era diabético e nunca disse isso. Disse-lhe que havia pessoas que se preocupam com ele. Se o encontrasse, como fizeram, pegaram o telefone para ligar para Pedro. Domingos respondeu que nunca contou à família e que estava procurando o momento certo para fazer.
Horácio olhou para ele como se soubesse que Domingos mal podia aceitar. Eles se reconciliaram. Horácio então recebeu um telefonema de Helena e reagiu exatamente como esperávamos. Domingos foi trabalhar apenas para ser repreendido por Nelson por estar tão atrasado. Domingos disse que poderia reduzir o pagamento por essas horas. Ele então perguntou onde Pedro estava e Agostinho lhe contou sobre a ligação de Helena. Domingos ficou chocado, mas foi vestir a roupa de trabalho. Horácio entrou no escritório de Ernesto e atirou contra os dois canos. Quando Ernesto respondeu que nunca permitiria que seu filho ficasse sob custódia de uma usuária de drogas, Horácio o acusou de fazer isso. É claro que Ernesto negou e insistiu que queria que Helena voltasse para ajudá-la. Horácio não acreditou e Ernesto insistiu que não queria levar o filho embora, mas manter a família unida. Fim da discussão, mas Horácio não se deixou enganar. Andréa voltou para casa para encontrar Nicolas sentado na escadaria da perdição. Ele perguntou onde estava sua mãe e Andréa disse que ela estava lá fora cuidando de alguns negócios. Ele perguntou se era verdade que seus pais iam se divorciar. Sua resposta foi que eles não eram um passarinho me disse, que seus problemas acabariam muito em breve. Ela continuou sobre como Ernesto era um homem maravilhoso. Helena ficará furiosa por causa disso. Enquanto isso, Eduardo e a freira detetive olharam então a escolagem de fotos do quadro de aviso. Eles ainda tinham que decidir se Ernesto Rioja era realmente Miguel Hernandes. Eles especulam se teriam retornado às Atatecas, mas novamente Hernandes era um nome muito comum. Eduardo disse que poderia pedir ajuda se fosse uma investigação oficial, mas ainda não é. A freira disse que poderia ajudar e que tinham contatos. Horácio chegou à casa de Andréa para ver Helena e disse a Andréa que ela poderia ficar do lado de Ernesto contra sua própria filha. Ela disse que mesmo quando eles estavam juntos, não se esperava que ela sempre concordasse com ele, e menos agora. Ele perguntou se ela percebeu como isso estava machucando Helena e ela continuou sobre ele não voltar para sua família e o chamou de libertino. Helena e Nicolas entraram na sala e Horácio o pegou no colo. O menino perguntou se ele estava lá para jantar com eles e ele disse sim, se você me convidar. O que o menino imediatamente fez? Horácio disse-lhe que primeiro precisava falar com a mãe. Então Andréa levou Nicolas para a cozinha, provavelmente para fazer uma lavagem cerebral antes de iniciar uma conversa com o avô. Helena contou a seu pai sobre sua conversa com o advogado e disse que parecia que precisava então de uma alternativa para voltar para Ernesto. Ela chorou. Enquanto tempo, Ernesto recebeu um visitante inesperado, Eduardo. Ele mostrou seu distintivo e se identificou como um agente federal. Então, ele queria falar com ele. Eles entraram no escritório de Ernesto e fecharam a porta. Eduardo queria informações sobre Miguel Hernandes. Isso fez com que Ernesto parasse e Eduardo continuasse contando que Miguel era filho de uma empregada doméstica da casa da sua mãe. Ernesto disse que não o via há muitos anos e quase esqueceu seu nome. Ele perguntou o motivo e Eduardo disse que poderia estar envolvido em um caso de abuso de idosos. Ernesto respondeu que achava que Miguel era a pessoa mais normal que já conheceu e não podia imaginar isso. Ele também disse que a última coisa que ouviu sobre ele foi que eles tiveram um pouco de sorte e possivelmente foram para os Estados Unidos. Ele não conhecia nenhum dos seus parentes e tinha uma relação distante com Miguel, pois este entrava e saía da casa pela entrada dos criados e não pela porta da frente. Em resposta a outras perguntas, ele disse que não conseguia se lembrar exatamente quando eles foram embora e que possivelmente sua mãe saberia, mas ela estava em uma casa de repouso devido a um acidente e havia sofrido uma hemorragia cerebral. Eduardo ofereceu algumas condolências e disse que seria tudo. Ele se levantou, eles apertaram as mãos e Eduardo foi embora. Eduardo ofereceu então todo o seu apoio. Depois que o comandante foi embora, Ernesto sentou-se com uma expressão apreensiva. Ele se lembrou de quando pegou um passaporte falsificado com sua foto e o nome de Ernesto Rioja. O falsificador garantiu que era indetectável. Ele então pagou uma quantia desconhecida, voltou para seu quarto de hotel e queimou seu passaporte mexicano, dizendo a si mesmo: "Vim para o Canadá como Miguel Hernandes e saio como Ernesto Rioja."
O advogado de Helena chegou para ver Ernesto e a recepcionista disse que o avisaria. Ele entrou no escritório de Ernesto para negociar um acordo. Ernesto mostrou-lhe os resultados do exame de sangue e seu pedido de custódia total, alegando que uma usuária de droga é uma mãe inadequada. O advogado disse a ele que eles iriam lutar contra isso, alegando que ela não consumia drogas voluntariamente e que ele era um suspeito porque isso acontecia depois que ela decidiu pedir o divórcio. Ernesto então disse com toda a calma que se trata de uma boa história, mas não tinha provas. O advogado, com igual calma, disse que Helena não pediria o divórcio se não quisesse se casar com ele. E Ernesto então cantou a mesma música sobre recuperar seu amor e carinho. O advogado disse duvidar de que teria sucesso depois de uma ameaça de levar o filho dela. Ernesto disse que isso era problema seu e o dispensou, pois não havia mais o que falar. O advogado saiu e Ernesto parecia mais apreensivo ainda.